Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia, tá bom? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre algumas das estruturas vegetais, tá bom? Bom, começando pelas características gerais, né, antes de nós detalharmos a fundo o conteúdo, a gente vai falar um pouquinho sobre as partes da planta. A gente viu sobre esse assunto superficialmente quando a gente estudou o reino metáfita e agora a gente vai estudar especificamente cada uma dessas partes, tá bom? Que são as raízes, as folhas, o caule, as flores e frutos, tá bom? Cada uma dessas partes da planta desempenha uma função importante para o vegetal, assim como os órgãos do nosso corpo. Então, assim como eu tenho meu rim, que tem a função dele, tenho o meu pulmão, que tem a função dele, o meu coração, a função dele, assim também são as partes da planta. Tá? Então, para o bom funcionamento do meu corpo, os meus órgãos têm que estar atuando um em cada função. E assim também é nas plantas, tá bom? Para o bom funcionamento de um vegetal, as suas partes precisam estar ali trabalhando cada um na sua função. Em resumo, né, falando um pouquinho de cada uma delas, as folhas fazem a respiração e a fotossíntese, as raízes absorvem substâncias do solo e auxiliam na fixação da planta. O caule sustenta o vegetal, as flores e os frutos estão relacionados com a reprodução. Aí, né, só uma imagem ilustrativa com relação às partes de uma planta. As funções a gente detalhou no slide anterior. Bom, cada parte da planta possui um papel para que a planta se alimente, respire, cresça e reproduza. Então, essas são as funções vitais de uma planta. Essas são como eu posso dizer, sabe a gente, quando a gente fala do ser humano, que a gente fala que a gente nasce, cresce, reproduz e morre? Então, assim, a planta, ela também tem o seu ciclo de vida, ela precisa respirar, ela precisa se alimentar, crescer e se reproduzir para perpetuar a sua espécie. No entanto, vale ressaltar que essas partes não estão presentes em todas as plantas. Então, como a gente viu no reino metáfita, existem plantas que têm semente, mas não têm fruto. Existem plantas que têm fruto, existem plantas que não têm fruto, e assim sucessivamente. Vamos falar agora mais especificamente a respeito da raiz de uma planta, tá? Suas principais funções: absorver e fixar. Quando nós estudamos a respeito do reino metáfita, quando eu dei as características gerais das plantas, eu falei para você que não adianta a gente regar uma planta de cima. A gente precisa regar a raiz da planta, porque é a raiz da planta que tem a função de absorver, tá? É diferente eu regar em cima e eu regar embaixo. Ela vai absorver? Vai, mas não tanto como se eu for lá no pezinho dela, lá na raizinha dela e jogar a aguinha nela. Só que a raiz, a gente pensa que raiz é só aquelas ramificações e pronto, acabou-se. Mas não é assim. Ela possui regiões bem definidas, tá bom? Coifa, zona meristemática, zona de alongamento, zona pilífera e zona de ramificação, tá? Então, cada uma das partes da raiz, ela tem um nome e uma função, tá bom? Agora a gente vai para os tipos de raízes, tá? O mais correto é a gente falar as adaptações das raízes, é como elas melhor se adaptam em determinado solo, tá bom? Primeiro, nós vamos falar das raízes tuberosas, que são as raízes que a gente mais conhece, mas às vezes a gente nem sabe que é uma raiz, tá bom? Então, as raízes tuberosas, elas atuam como órgãos de reserva de alimento, ou seja, são aquelas raízes que a gente se alimenta dela, que às vezes a gente considera até uma verdura, um legume, né? Aí do lado tem alguns exemplos, olha só. Então, aí eu tenho a cenoura, tenho a beterraba, né, gengibre e etc e tal. Nas plantas, as raízes tuberosas, elas se encontram na forma de amido, que é um tipo de açúcar que não se dissolve em água, tá bom? Algumas raízes tuberosas são utilizadas comumente em nossa alimentação, como eu acabei de mostrar para vocês. A cenoura, batata doce,
o nabo, a beterraba, a mandioca e muitas outras, tá? Aí nessa imagem de baixo, tô mostrando pra vocês a cenoura, como que ela fica lá embaixo da terra. Olha só como ela fica como se fossem umas ramificações, em formas de raízes propriamente ditas. O segundo tipo de raízes que nós vamos ver são chamadas de escoras. Mais uma vez, como eu tô falando para vocês, as raízes a gente já viu aí por diversos cantos, né? Às vezes quando a gente vai passear, ou no próprio quintal da nossa casa, do nosso sítio, em algum lugar assim. Só que às vezes a gente nem sabe que são raízes, né? As raízes de escoras, elas também são chamadas de raízes de suporte, né? Então, observa na imagem aí como que parece que realmente ela está suportando todo o caule e todo o restante da planta. Porque elas se formam, né? Elas se originam dos caules, tá? E auxiliam também na fixação da planta. Então, tanto ela fixa como ela ajuda na sustentação, porque ela provém do caule, tá? Os próximos tipos de raízes são as raízes tabulares. Essas raízes são aquelas que saem para fora do solo, tá bom? Geralmente a gente tem apenas raízes enterradas, né? Mas não, as raízes tabulares, elas saem para fora do solo. Elas formam como se fosse um leque, né? Parece tábuas, né? Vocês percebem que elas são bem grossas, uma estrutura bem resistente, parecido realmente com tábuas de sustentação, tá bom? Então, elas têm esse nome por ter a aparência de tábua, por isso que são chamadas de raízes tabulares. São achatadas e podem ser encontradas em árvores de grande porte. Por quê, professora? Justamente pelo fato de dessas árvores de grande porte precisarem de uma estrutura mais forte para fixar e sustentar essa planta, tá bom? Porque árvores de raízes tabulares, elas não só fixam, elas também ajudam na sustentação, porque você pode ver que a gente, olhando assim, a gente nem pensa que é a raiz, a gente já pensa que é o caule da planta, porque na nossa cabeça as raízes é que estão enterradas, né? E também temos as raízes sugadoras. Olha só aí, ó. Às vezes, em alguns lugares, vocês podem conhecer essas raízes como as raízes grampiformes, porque parece que elas grampeiam, né, as superfícies de uma parede ou de um tronco de árvore. Mas elas são raízes daquelas plantas parasitas que estão ali realmente com a função que o nome dela dá para ela, sugar, tá bom? Penetram em caules de plantas hospedeiras e suga a seiva desses indivíduos. Podemos encontrá-las na erva do passarinho e no cipó chumbo. Então tá aí, ó, são raízes sugadoras, elas fazem jus ao nome, tá bom? São raízes de plantas parasitas, estão ali para sugar nutrientes da planta, são as hospedeiras dos caules. E também temos as plantas, né, de raízes pneumatóforas ou respiratórias. Olha só, são realmente raízes que são adaptadas para regiões alagadas, olha só, porque elas já ficam para fora, né? Não tem como elas ficarem enterradas em nada se é um terreno alagado, tá? Então, em solos com lama, em solos com água e com pouca oxigênio, com pouca oxigenação para essa planta, ela se adaptou a um modo que ela consiga respirar. Por isso que são raízes respiratórias. Elas crescem para fora do solo ou para fora do nível de água. Possuem pequenos orifícios que permitem a entrada de ar e por isso elas conseguem respirar, tá bom? Raízes desse tipo ocorrem em regiões de mangue, por exemplo, nos grandes manguezais. Agora, vamos ao caule, né? Principal função do caule, como a gente viu lá na aula de reino metáfita ainda. Caule, ele tem como principal função, a gente conhece como o suporte, né? Aquele que dá o suporte à planta. Só que ele também pode ser considerado 3 funções. Funções de condução, porque conduz os nutrientes para a planta, né? Como a gente viu lá, a seiva elaborada e a seiva bruta, através do xilema e do floema.
Também dá suporte para a planta, né? Porque a partir da raiz ali, ela que sustenta todo o resto da planta, como os galhos, as folhas, se tiver flor, as flores, se tiver fruto, os frutos e assim vai. E também armazenam, né? Alguns caules subterrâneos são adaptados à armazenação, como é o caso da batata inglesa. Então, assim como as raízes, existem alguns caules que nós também comemos e achamos que são vegetais e verduras. A gente vai ver agora dois tipos de caules: os subterrâneos, aqueles que dão embaixo da terra, e também os caules aéreos, tá bom? Os caules subterrâneos, eles são conhecidos por três principais modos, tá? O rizoma, o bulbo e o tubérculo. Olha aí, ó, o alho, a batata, né? Tudo isso são caules, tá bom? Que são caules que dão subterraneamente. E também a gente tem os caules aéreos, que são aqueles caules que a gente mais conhece, que crescem acima da superfície do solo, é aquele tronco, né, de árvore que a gente mais conhece, o haste, olha só, essas estruturas aí de estipe, ó, tá vendo essas árvores bem longas com caules bem fininhos? Pois é, são exemplos de caules aéreos, tá bom? Bom, na próxima aula a gente vai falar sobre folha, tá? E todas as estruturas que nela compõem, mas por hoje a gente vai parar aqui em caule, tá? Assista essa aula, se tiver dúvida, assista mais de uma vez e qualquer dúvida, entre em contato comigo. Até a próxima, meus amores!